Bom dia a todos. Bem, pessoal, o objetivo deste momento, é explicitar um pouco mais sobre o tópico de equações diferenciais, mas especialmente as equações diferenciais exatas, tá? Vamos entender como definir essas equações diferenciais exatas, como caracterizar elas, como saber, identificar esse tipo de equações diferenciais exatas e como vamos tentar também, no decorrer da aula, tentar desenvolver um método para resoluções de equações diferenciais exatas, tá? Então, este é o nosso objetivo. Bem, pessoal, vamos começar apresentando um exemplo, de uma equação diferencial, tá? Em que vamos verificar algumas características dela, que é esse exemplo 1 aqui. Olha, considere a equação diferencial dada nessa equação 1, tá? Aqui é importante nós observarmos uma coisa, que essa equação não é separável, tá? Não é separável, ou seja, nós já estudamos, equações diferenciais separáveis, ou seja, eu consigo separar as variáveis x e y, tudo que tiver dependente de x eu coloco para um lado, tudo que é dependente de y eu coloco para o outro. Mas, nesse caso aqui, a gente não consegue fazer isso daqui. A gente pode fazer o argumento que a gente quiser usar aqui, pode fazer todo tipo de procedimento, de tentar rearrumar essa equação, a gente não consegue separar, certo? Então, ela não é separável. E também não é homogênea, tá? Pois essas funções aqui, ó, que eu chamo de mxy, e essa outra aqui, que eu chamo de nxy, elas não são homogêneas. Só para a gente recordar, o que seria uma função homogênea, conforme a gente viu na aula anterior. Uma função f é homogênea quando eu calculo f aplicado no ponto tx, ty, eu consigo meio que tirar esse t de fora, para fora da função elevado a uma certa potência. Então, para essa função ser homogênea, tem que existir algum t, tal que quando eu aplico f em tx, ty, isso aqui é t elevado a algum n vezes a própria função, certo? Então, essas equações aqui, ó, essas equações aqui, n, xy e mxy, elas não satisfazem essa propriedade. Então, elas não são homogêneas. Logo, a equação diferencial não é homogênea, certo? Correto. Você pode verificar essa propriedade, tá? Então, vamos começar nesse momento com a definição de uma equação exata. Bem, pessoal, o que é uma equação diferencial exata? É uma equação diferencial que pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. É uma função m que pode depender de x e y vezes dx, mais uma função n que pode depender de x e de y vezes dy igual a zero. Observe que essa equação aqui, ela está meio que nesse formato, Essa daqui é a minha mxy e essa daqui é a minha nxy. Mas para que essa equação ela seja de fato exata, ela precisa satisfazer uma propriedade. Qual é essa propriedade? Essa daqui, ela é chamada uma equação exata se a expressão à esquerda da equação corresponde ao diferencial total para alguma função f de xy. Ou seja, precisa existir uma função f de xy tal que o diferencial total dessa função f de xy vai ter que dar essa expressão à esquerda, tá? Só para a gente recordar novamente, o que é o diferencial total de uma função f? Você tem uma função f, então o diferencial total é definida como esta equação aqui, ó. Esse diferencial total, que é df, é a derivada da f em relação a x vezes dx, mais a derivada da f em relação a y dy, ou seja, as derivadas parciais, multiplicada por dx e dy. Essa expressão é o diferencial total. Então, para uma equação ser exata, quando eu calcular esse diferencial total de alguma função f de xy, que precisa existir, eu preciso encontrar, esse diferencial total vai ter que dar exatamente essa expressão aqui, tá? Então, por exemplo, para essa equação aqui ser uma equação exata, eu preciso encontrar uma função f de xy, tá? Tal que quando eu calcular o diferencial total dela, vai ter que dar essa expressão aqui, à esquerda. Correto? Ó, vamos verificar que essa equação 1 aqui, que eu estou apresentando, ela é uma equação exata, tá? De fato, ó, considere a função f de xy
igual a x² seno de y mais exponencial de x cosseno disso. Observe que eu já estou apresentando quem é a função f aqui, tá? É essa função aqui, x² seno y mais a exponencial de x cosseno y. Então, ó, vamos calcular o diferencial total desta função f, tá? Então, para mim calcular o diferencial total, eu preciso saber quem é a derivada parcial da f em relação a x e a derivada parcial da f em relação a y. Então, vamos calcular elas, tá? Então, ó, a derivada parcial dessa função f aqui em relação a x vai ser dada da seguinte maneira. Observe, quando eu estou derivando em relação a x, eu entendo y como constante, certo? Então, isso aqui é como se fosse uma constante, posso tirar ela para fora e derivar simplesmente x ao quadrado, que a derivada dela é 2x. Então, vai ficar 2x vezes o seno de y aqui, que era constante, continua multiplicando aí. Aqui é a mesma coisa, então, eu estou derivando em relação a x, estou entendendo essa cosseno de y como constante, então, estou derivando simplesmente a exponencial, só que a derivada da exponencial é ela mesma, certo? Então, vai ficar essa expressão aqui para a derivada da f em relação a x. E aí, você pega a própria f e deriva agora em relação a y. Então, aqui agora eu estou entendendo o x como constante, certo? Então, eu estou derivando simplesmente seno de y. A derivada do seno, cosseno, certo? Menos, né? Porque entendo e elevado a x como constante, então ele continua aqui. E estou derivando o cosseno, só que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, por isso que apareceu esse menos aqui. Então, ó, uma vez encontrada as nossas expressões para as derivadas parciais, já estamos aptos a descrever o nosso diferencial total, né? Que é dado por essa equação, certo? Como eu apresentei para vocês antes. Uma vez que a derivada da f em relação a x é essa expressão, você coloca aqui, certo? E a derivada da f em relação a y é essa expressão, você também coloca aqui, certo? Então, observe que essa expressão que a gente encontrou, que é o diferencial total dessa função aqui, é exatamente essa expressão aqui em 1, né? A expressão do lado esquerdo de 1, tá? Essa expressão aqui, ó. Então, como essa equação satisfaz essa propriedade, então eu posso dizer que essa equação 1 é uma equação diferencial exata, tá? Correto. Aí eu trago aqui uma observação 1, é uma recordação, na verdade, né, na regra da cadeia para funções f de xy, quando a gente tem uma função u igual a f de xy, onde essa f de xy também são funções, nesse caso funções de t, né, ou seja, x é igual a x de t, y é igual a y de t, então a regra da cadeia me diz isso daqui, ó, que a derivada dessa u aqui é a derivada da f em relação a x, a derivada parcial da u em relação a x, vezes a derivada de dentro, né, que é a de x em relação a t. A x depende de t, mais a derivada da u em relação a y vezes a y em relação a t. Então, a regra da cadeia é isso daqui, tá? Bem, observação 2. Observe que nós temos uma coisa, né? Temos que a derivada da f em relação a x dx mais a derivada da f em relação a y dy é igual a zero, certo? Ou a derivada da f, eu posso pegar essa expressão aqui, ó. Observe que é o seguinte, olhando para cá, né? Observe que o diferencial total, que na verdade é isso daqui, ó, é isso daqui, ele é igual, certo? A essa expressão aqui do lado esquerdo da 1, certo? Só que essa expressão aqui do lado esquerdo é igualada a zero. Então, em outras palavras, eu posso pegar o diferencial total aqui, né? E igualar a zero. Posso pegar esse diferencial total e igualar a zero. Na verdade, essa expressão do diferencial total é exatamente aquela equação, né? Aquela equação geral lá da equação exata. Eu posso entender ela como se fosse essa equação geral aqui, certo? A gente tem que, de certa forma, o diferencial total ele é igual a essa equação, certo? Então, como eu estou fazendo essa equação igual a zero, é a mesma coisa que eu fazer o diferencial total igual a zero, correto? Então, que eu obtenho essa equação. Mas eu também posso pegar essa equação aqui e dividir tudo por dx. Então, quando eu dividir por dx aqui, ó, vai ter dx dividido por dx que dá 1. Então, aqui vai ficar simplesmente a derivada parcial da f em relação a x e aqui aparece dividido por dx, certo? Então, essas duas equações aqui, elas são equivalentes, certo? E aí, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso considerar uma função y igual a um certo y de x, ou seja, uma função y que depende de x, certo?
E usando a regra da cadeia que eu estou apresentando aqui em cima, eu posso reescrever essa equação aqui. Posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma. Bom, inicialmente eu tenho essa equação, né? Que é essa aqui. E aí observe que eu posso entender isso daqui como se fosse a derivada de uma função f aplicada no ponto x, y de x. Porque se você for usar a regra da cadeia, isso aqui, ó, a derivada da u, no caso da f, em relação a x, que é isso daqui, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. A derivada desse x aqui em relação a x, que é 1. Então, vai ficar simplesmente isso. Mas a derivada da f em relação a y, observe, que é isso daqui, ó, vezes a derivada do y em relação a x. Então, aqui fica dy dx. E aí eu ganho isso daqui, correto? Então, usando a regra da cadeia, essa equação aqui é igual a essa, certo? Só que aqui eu tenho a derivada da função f aplicada nesse ponto igualada a zero. Ou seja, para que a derivada de uma função dê zero, essa função tem que ser constante, certo? Então, isso implica para mim que a função f de x, y de x é igual a uma constante. É uma equação diferencial dada implicitamente para essa equação, tá? Poderia ser uma solução também dada implicitamente para a equação diferencial exata. E aí, pessoal, esse teorema aqui é um teorema importante, que ele, de certa forma, ele vai reescrever um critério, né, para que você possa identificar com maior facilidade, né, se uma equação ela é exata ou não, tá? Observe que até então, para me verificar se ela era exata, eu precisaria encontrar uma f de xy, né, e provar que o diferencial total dela era igual a esse lado esquerdo aqui, certo? Contudo, observe que muitas das vezes não é fácil você encontrar essa f de xy ou, né, se você não souber as técnicas corretas, né, você observe que aqui eu já apresentei a f que dava certo, né? Falei, ó, considere essa função. Aí vocês poderiam se perguntar, como que você determinou essa função? Em que o diferencial dela vai dar exatamente esse termo aqui do lado esquerdo, né? Então, tem um procedimento por trás aí, certo? Então, esse teorema aqui dá um critério para que a equação seja exata. Então, se você tem uma função m de xy e n de xy, funções contínuas, com derivadas parciais contínuas na região R, então, as funções são contínuas, derivadas delas também são contínuas, numa região R definida num retângulo aqui, né? O x variando de A até B, o y variando de C até D. Então, uma condição necessária e suficiente para a equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy seja igual a zero, seja exata, é que quando eu derivar a derivada parcial da m em relação a y, tem que ser igual à derivada da n em relação a x. Ou seja, você tem a equação exata, você deriva m em relação a y e deriva n em relação a x, certo? Então, você meio que inverte. Se aqui está multiplicando por dx, você deriva m em relação a y. Aqui está multiplicando por dy, você deriva n em relação a x. Se elas forem iguais aqui, então essa equação é exata, certo? Então, ó, vamos verificar, né? Com o uso do teorema anterior, vamos verificar que a equação 1, lá do primeiro exemplo, é uma equação diferencial exata. E aí, o que você vai fazer? Note lá que a m de xy é essa função, certo? E a n de xy é essa função. Então, é fácil você ver que quando eu derivar essa m em relação a y, certo? Então, estou derivando em relação a y aqui, ó, a m. Então, 2x é constante, eu tiro para fora, derivo só o seno, derivado de seno, cosseno. Então, obtém isso daqui. Aí, eu estou derivando em relação a y, tiro a exponencial para fora, que é uma constante, derivo só o cosseno, que dá menos o seno. Então, observe que eu ganho essa equação, a derivada da m em relação a y, certo? E quando eu derivar a n agora em relação a x? Então, observe, quando eu derivar n em relação a x, o cosseno de y é constante, então eu tiro y para fora, derivo só x quadrado, que vai dar 2x cosseno y, novamente. E aqui, a exponencial de x eu tiro para fora, menos a exponencial, e a derivada do seno é o cosseno. Quer dizer, a derivada da exponencial é ela mesma e o seno de y eu tiro para fora. Então, eu retorno para essa equação. Então, vale a igualdade aqui, ó. Então, facilmente você consegue identificar que essa equação ela é exata, certo? Como a gente já sabia. E é importante, né, notar que
m de xy dx mais n de xy dy é igual a zero, é igual, né, essa equação aqui, né, é igual a essa, né? Essa equação aqui é igual a essa, como a gente viu, né? Porque pela propriedade lá do início que eu comecei definindo, uma equação é exata se o diferencial total for igual a essa expressão aqui, né? Como aqui está igualado a zero, se é igual aqui a zero, então essa equação é igual a essa, certo? Mas aí você pode comparar as duas. Se essa é igual a essa, significa aqui, ó, que esse m de xy aqui é igual à derivada da diferencial total em relação a x, certo? Que está multiplicando por dx aqui por dx aqui. E n de xy é igual ao diferencial total da f em relação a y. Então, você ganha essas duas equações aqui, ó, mega e hiper importantes, certo? Essas duas equações. E aí, para você resolver uma EDO, né? Uma EDO, uma equação diferencial exata, você acaba usando essas relações, tá? Então, você supõe que ∇f ∇x é igual a m de xy. Então, podemos encontrar uma função f de xy integrando a função m de xy. Observe que esse diferencial total aqui, ele acaba sendo a solução dessa equação, tá? É a solução da equação diferencial, certo? Então, o nosso x da questão aqui é encontrar quem é essa m de xy, correto? Quer dizer, quem é essa f? É essa f que nós queremos. E usando essas relações aqui, a gente consegue. Porque, ó, se você supõe que a derivada da f em relação a x é igual a m de xy, então, podemos encontrar a função f de xy integrando a função m de xy em relação a x. Ou seja, você integra aqui em relação a x, essa expressão. Como vale essa igualdade, você também vai ter que integrar desse lado aqui em relação a x. Só que a integral da derivada volta para a própria f, certo? Então, do lado daqui vai dar f de xy e do outro lado vai dar a integral de m de xy dx. Mais uma certa constante. Só que essa constante, uma vez que eu derivando em relação a x, tudo que depende de y para mim é constante. Então, isso aqui eu posso entender como se fosse uma constante que pode até depender de y. Uma g de y, por exemplo, certo? Então, derivando 3 em relação a y, e supondo que a derivada da f em relação a y é igual a n de xy, agora eu uso a outra equação aqui, ó. Então, eu tenho essa equação aqui, ó. Então, para mim determinar de fato quem é a f de xy, eu já teria essa expressão, eu precisaria entender quem é essa g de y, certo? E aí, para me ganhar isso daí, o que eu faço? Agora eu derivo essa equação aqui, 3, em relação a y. E aí, quando eu derivar aqui em relação a y, eu vou ter uma expressão aqui desse lado, e aí aqui desse lado vai estar a derivada da f em relação a y. Só que por aqui, a derivada da f em relação a y é igual a m de xy. Aí eu vou conseguir comparar essas duas coisas, ó. Porque eu vou ter que a derivada da f em relação a y, quando eu derivar aqui, vai me dar isso, né? A derivada disso mais uma gelinha de y. Aí, quando eu comparar essa equação com essa aqui, ó, com essa aqui, com essa n de xy, eu vou conseguir determinar quem é o g' de y. Uma vez determinado o g' de y, eu integro e calculo quem é o g de y. Então, a ideia é essa. Você vai entender melhor no exemplo, tá? Então, ó, vamos resolver esse exemplo 4, que resolva a equação diferencial, acredito que é a mesma que a gente já estava acostumado aqui em cima. Bem, observe, queremos encontrar a função f de xy, certo? Que é a solução da equação. Já vimos que essa equação é exata, porque a gente já verificou que a derivada parcial da m em relação a y, ou seja, a derivada dessa função em relação a y, é igual à derivada dessa em relação a x, certo? Beleza. Então, vamos agora encontrar quem é a derivada da f em relação a x. Nós também já encontramos, né? Que deu essa expressão aqui. Mas tudo bem. Vamos derivar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui. Quer dizer, a gente está usando essas equações aqui, tá? Ó, a derivada da f em relação a x é a m de xy. E a derivada da f em relação a y é n de xy, correto? Então, observe que essa função aqui é m de xy. Então, eu tenho que essa relação aqui, ó, que m de xy é essa expressão aqui, só que isso daqui, por definição, tem que ser a derivada da f em relação a x. E, por outro lado, a n de xy é essa expressão aqui, só que, por definição, essa n de xy tem que ser a derivada da f em relação a y. Então, eu quero encontrar a f, certo? Eu tenho essas expressões. Então, o que eu vou fazer? A partir daqui, eu integro esse 5 em relação a x. Observe que eu estou descrevendo exatamente esse procedimento que eu fiz aqui, ó, certo?
Então, eu integro em relação a x. Quando eu integrar, a integral da f em relação a x passa a integral desse lado aqui, certo? E aí, aqui vai voltar para f, né? Porque a integral da derivada volta para f de xy. E aqui eu estou integrando. Como eu estou integrando em relação a x, seno de y para mim é constante. Então, quem é que eu derivo para dar 2x? X². Estou encontrando as primitivas. Aqui eu entendo o cosseno de y como constante, tira para fora. E quem é que eu derivo para dar exponencial de x? A própria exponencial de x, certo? Então, observe que a minha f de xy já tem uma cara, ó, é essa função mais uma g de y, certo? Que é aquela constante que aparece lá. Agora, eu pretendo determinar essa g de y. Para isso, eu vou usar essa expressão. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego essa função aqui, ó, derivo ela em relação a y, que é para mim comparar com essa daqui de cima, certo? Então, derivando 7 em relação a y, ou seja, eu vou derivar essa expressão em relação a y. Observe, estou derivando em relação a y, então x² é constante, sai para fora, derivando só o cosseno, derivado do cosseno é o, quiser derivado do seno, estou derivando só o seno, então a derivada do seno é o cosseno. E aí aqui, exponencial de x está para fora, porque eu estou derivando em y, então estou derivando só o cosseno de y, derivado do cosseno é menos o seno, então vai dar isso daqui, mais a derivada da g em relação a y, que é uma g' de y, certo? Então, agora eu comparo essa expressão com essa, certo? Com essa. Então, observe, comparando aqui, eu tenho x² cosseno y, menos exponencial de x menos exponencial de y. Então, não tem qual é o valor aqui que aparece para a g' de y. É zero, não aparece, certo? É zero. Então, daqui eu tiro, comparando, que a g' de y é zero. Então, se a derivada da g é zero, isso implica que a g é uma constante, porque se eu derivar a constante, dá zero. Então, se a g' de y é zero, implica que a g de y é uma constante. Então, a minha f de xy é essa função aqui. É dessa maneira que eu obtenho o diferencial total ou solução geral da equação diferencial, tá? Então, esse procedimento que você tem que proceder, tá? Para você resolver uma equação diferencial. Tem outros exemplos resolvidos aqui, daqui a pouco você